agradecer a Deus pela oportunidade, porque estarmos aqui é uma grande oportunidade que Deus nos oferece de nos reajustarmos nas nossas vidas anteriores. Então nós pedimos grandemente a esse Pai de infinita misericórdia, que nos ilumina, que nos ampara, que nos proteja, que nos ajude a ver com os olhos do coração, os olhos da mente, melhor as coisas e assim acertarmos o nosso passo. Nossa direção é a luz, é o progresso, é a evolução. Então nós temos os nossos protetores ao nosso lado, os quais nós agradecemos do fundo do coração por todos os conselhos que são soprados aos nossos ouvidos, por toda a proteção que eles fazem para nós. Então agradecer sempre, agradecer a Deus, agradecer a Jesus, nosso Mestre, aos amigos espirituais e pedir que eles continuem conosco hoje e todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. Hoje nós vamos falar então de um assunto bastante importante, que são os filhos, né? Eu vou dar uma lidinha no livro do nosso Evangelho querido, A Simplicidade e a Pureza do Coração. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como da humildade. Poderia parecer menos justa essa comparação, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz, renascendo para a vida corporal, as imperfeições de que se não tenha despojado em suas precedentes existências. Só um espírito que houvesse chegado à perfeição nos poderia oferecer o tipo da verdadeira pureza. É exata a comparação, porém, do ponto de vista da vida presente, porquanto a criancinha, não havendo podido ainda manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura. Daí eu não dizer Jesus de modo absoluto que o reino dos céus é para elas, mas para os que lhe assemelham, pois que o espírito da criança já viveu, porque não se mostra desde o nascimento tal qual é. Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança necessita de cuidados especiais que somente a ternura materna lhe pode dispensar. Ternura que se acresce da fraqueza e da ingenuidade da criança. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo, e assim era preciso que fosse, para lhe cativar a solicitude. Ela não houvera podido ter o mesmo devotamento se, em vez da graça ingênua, deparasse nele, sob os traços infantis, um caráter viril e ideias de um adulto, e ainda menos se lhe viesse a conhecer o passado. Aliás, faz-se necessário que a atividade do princípio inteligente seja proporcionada à fraqueza do corpo, que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito, como se verifica nos indivíduos grandemente precoces. É essa a razão por que, ao aproximar-se da encarnação, o espírito entra em perturbação e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo, ficando por certo tempo numa espécie de sono, durante o qual todas as suas faculdades permanecem em estado latente. É necessário esse estado de transição para que o espírito tenha um novo ponto de partida e para que esqueça em sua nova existência tudo aquilo que lhe possa entravar. Sobre ele, no entanto, reage o passado. É assim que o espírito renasce melhor, mais forte, moral e intelectualmente, sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. A partir do nascimento, suas ideias tomam gradualmente impulso à medida que os órgãos se desenvolvem. Pelo que se pode dizer que no curso dos primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança, por se acharem ainda adormecidas as ideias que lhe formam o fundo do caráter. Durante o tempo em que seus instintos se conservam amodorados, ele é mais maleável e por isso mais acessível às impressões capazes de lhe modificar a natureza, de fazê-lo progredir, o que torna a tarefa mais fácil e que incumbe aos pais.
O Espírito, pois, enverga temporariamente a túnica da inocência, e assim Jesus está com a verdade quando, sem embargo da autoridade da alma, toma a criança por símbolo de pureza e de simplicidade. Bom, muito importante a gente saber que a gente veio de outras vidas passadas, que essa não é a nossa primeira, né? Eu acho que todo mundo aqui sabe que a gente não teve várias e várias vidas anteriores a essa. Você sabe que até os 7 anos, a criança é mais do mundo espiritual do que o nosso mundo, porque ela está chegando de lá. Então, o que precisa para essa criança que chega? Você sabe que Deus são os filhos de Deus, Ele nos empresta. Ele dá esses filhos para que os pais ou eduquem novamente, ou reeduquem, porque ele já vem de outras vidas. Às vezes os filhos são muito mais antigos do que os pais. Mas como o perispírito, ele quando vai reencarnar, ele tem que voltar como criancinha. Então ele tem que ficar num tempo se preparando, o seu perispírito vai diminuindo para que ele possa nascer criança. Então é isso que muitas pessoas não entendem. Como é que ele já teve os trafitos e agora ele é adulto e ele vai voltar como criança? Mas é preciso que ele nasça criança para que ele possa ser reeducado. Porque muitas pessoas têm a tendência de cometer os mesmos erros que cometeram em vidas passadas. E nós, numa nova chance, num novo projeto, que nós fizemos todos, a nosso projeto no mundo espiritual, se nós vamos ter um defeito, uma doencinha, vai depender do que nós fizemos em vidas passadas, nós vamos lá esquematizando o nosso esquema de tipo de pessoa que nós vamos ser quando a gente reencarnar novamente. E aí é feito todo um estudo, se tem alguma coisa que ele deva para a espiritualidade, porque quando a gente comete os erros, é para a espiritualidade que nós estamos devendo, então nós vamos ter que nos redimir. E é feito reuniões no mundo espiritual com os pais desse novo ser que vai nascer. Então aquela história que eu não pedi para nascer, esqueçam, isso não existe. A gente pede e muito. E ainda temos que achar os pais que nos aceitam para uma nova existência na Terra. Então veja, nós temos mais ou menos uma família que não é essa só que nós conhecemos aqui na Terra. Nós temos inúmeros amigos, familiares de outras encarnações, dos quais nós temos compromissos, às vezes débitos, contraídos que nós vamos ter que acertar. E assim a gente vai crescendo, melhorando e vai... Cada encarnação nós crescemos um pouquinho. Só não cresce quem não quer. Tem aquelas pessoas que não acreditam em nada, não acreditam em nada, então ela vai ficar aí estacionada. Ela não vai regredir porque não existe retrocesso, mas também não vai progredir, né? Apesar de que tudo progride ao redor dela, tem gente que não quer ir para frente, quer ficar ali do jeitinho que ficou. Perdeu um tempo, depois ela vai ter que correr atrás da futura encarnação. Mas essa criança que vai nascer, na maioria das vezes ela é bem conhecida dos seus pais. Ela não é uma pessoa, um espírito que veio aleatório. Não, ela é conhecida dos pais e já vem certo para essa família. Só quando há o suicídio, que aí a pessoa não tem mais o mérito de vir com a família, e às vezes ela tem que nascer entre estranhos, porque ela perdeu a chance que ela tanto lutou para conseguir, aí chegou aqui, não gostei do que viu, se mata, faz qualquer coisa, porque não é nada bom para ela. Porque ela vai ter que retornar com umas dificuldades, ela vai ter que encontrar pais que precisam de uma criança assim, com essas dificuldades, tem que encaixar os pais que precisam de uma criança assim, a criança precisa de pais que vão dar para ele, né, aquilo que ele precisa, e coisas desse tipo. Mas a grande maioria, gente, até os 7 anos, o guia espiritual permanece com ela. Até os 7 anos, se os pais, tem muitos pais negligentes, se fosse esperar pelos pais, as crianças, a maioria morria, porque a grande maioria é negligente com os filhos. Mas aqueles pais bem tranquilos, eles vão perceber a criança que está nascendo aí. Que nem diz o Evangelho. Vocês já imaginaram se a criancinha, que vocês já conheceram, quantas criancinhas nascesse com pensamentos e ideias de adulto? Aquela mãe ia levar um susto, porque às vezes vem espíritos aí bastante rebeldes e difíceis. Então é necessário que ela nasça precisando daquela mãezinha, precisando daquela família. Ela vem com aquela carinha angelical. Ela já vem, né, pedindo ajuda, né? Apesar que tem umas hoje em dia que parece que já nasce falando, é incrível o quanto evoluiu as crianças de hoje. Mas enfim, até os 7 anos ela está em contato com a espiritualidade, os espíritos estão aí ajudando ela para que ela possa vingar, né? Então o que acontece até os 7 anos dessa criança? Elas são altamente receptivas aos ensinamentos dos pais.
Até os 7 anos, ela ama os pais de tal forma que ela não enxerga os defeitos dele. Ela ama, ela diz, eu te amo. Você pode ver as crianças como são amadas, como elas correm atrás da mãe, como elas precisam da família, como elas são assim, dedicadas. É aí que neste momento que os pais têm que fazer de tudo para tirar os vícios que a criancinha mostra desde pequeno. É aí que começa a educação da família. Não é na escola, enfiando os filhos na escola. Tem gente que não vê a hora que ele está com uma idade X para se libertar, que tem que empurrar os filhos lá para as escolinhas. A criança perde aquele contato primeiro. Eu sei que hoje há uma necessidade, né? O mundo exige coisas, mas a criança, ela poderia ficar um pouquinho mais com os pais até os 3 aninhos, 4, depois ela vai para a escola, né? Que agora, a partir de 4 já tem escola, é obrigatório, né? Porque essa criança, ela vê nos pais os ídolos dela. Pode dizer, olha, nós tínhamos uma mãe na escola que eu lecionava, essa mãe era muito cruel com o filho. Vocês sabem que a bruxa má e a fada é a mesma, né? A fada é quando a mãe é querida, boazinha. E a bruxa aparece, bora pra outra, é quando a mãe é ruim. Então eles fazem aquela história, olha. Então tem mães que são muito duras. Eu trabalhei em colégios assim bastante difíceis. E havia uma mãe que ela era muito má para aquele filho. E ela pisava, a gente ficava sabendo que os vizinhos vinham nos contar. Daí a gente tinha que ir com toda a psicologia falar para aquela criança como é que era, para ela também contar a versão dela. Eles não entregam os pais. Mesmo sofrendo, eles amam os pais. Eles têm verdadeira adoração. Por isso que é importante a gente não perder até os 7 anos para educar, para mostrar, para fazer, para rezar, para eles entenderem que existe um anjo. Essas coisas são fundamentais, elas vão levar essa primeira infância para o resto da vida. Então, o que acontece? A partir dos 7 anos, vai começar a vir nela a personalidade dela mesmo que ela já traz de outras vidas. E se torna um pouquinho mais difícil, porque daí ela vai ser menos maleável, para que ela possa assimilar tudo, né? E conforme ela vai crescendo, que ela vai ficando uma adolescente, na idade da adolescência, aí começa muitas complicações, porque vem à tona muitas coisas misturadas de vida passada, de agora. E às vezes quando essa criança vai ter uma missão muito dura, ela vai ter um sofrimento, ela começa a ficar irracível, ela já não aceita mais muito bem a família. Aí é um período perigoso da adolescência, porque aí ela pode se deparar com gente que tem má fé e usa essa criança, que ela está desgostosa com a família, para lhe colocar coisas na cabeça. E é isso que nós vemos hoje em dia, esse número muito grande de drogados, né? Então, eu esqueci essa palavra, não sei usar mais, mas afinal dependente químico. Então, a gente que trabalha na escola, a gente via que às vezes os caras estão no portão, gente. Aí né, inventam coisas, a criancinha vai e elas caem fácil se não tem uma proteção. Os pais têm a obrigação de ensinar essa criança, quando elas são pequenas, ajudar ela nas coisas, porque essa criança, ela foi colocada para eles, para que ela fosse educada, cuidada, e Deus vai pedir o que fizeste do filho que eu te confiei. Então ela precisa ser amparada. Depois na escola ela vai conhecer outras coisas, ela vai ter outras teorias, outras ideias, aí se ela foi bem formada logo de pequena, vai para frente. Agora, se há desarmonia no lar, se ela não tem um espaço que ela pode ser ouvida, que podem conversar com ela, que ela se sente acolhida e amada, é mais difícil ela ser uma criança sem problemas. E vocês sabem que a dificuldade, às vezes, no lar está muito grande, né? As pessoas não estão se entendendo como deveriam. Não há vigilância, não há preces, não há a leitura do evangelho no lar, não há valores para mostrar para essa criança. Tem que começar a trazer de volta que existe um Deus que tudo sabe e tudo vê. Veja como é importante já lhe dar uma educação religiosa desde pequena. Uma vez veio uma senhora aqui, e ela tinha um nenenzinho, coisa mais amadinha, um carequinha, ela coisa mais engraçadinha, né? Aí, o que ela trouxe aquela criança nos braços? Ela veio pedir socorro, ajuda, porque ela tinha ímpetos de matar aquela criança. E aí, a gente estava terminando a sessão assim, aí quando o pessoal tomou o seu passe e foi, nós fomos aí do lado para a gente atender, né? Foi a mãe, a criança entrou. E aí nós fizemos uma corrente de médiums, a médium que ia receber, os que iam doutrinar, e a gente que fica aí, né, junto na corrente. E aí quando a médium recebeu o espírito que estava com aquela mãe,
aquele espírito era muito revoltado, ele era muito endurecido. Ele não admitia que aquela criança tinha reencarnado, ele dizia que a criança era dele, que era ele que mandava. Ele não admitia, por isso incomodava a mãe para que a mãe fizesse isso, matasse a criança. Gente, eu nunca incorporei na minha vida, eu sou médica de psicografia, mas aquilo estava tão forte, o espírito ele era tão irracível, que até eu, gente, de uma hora para outra eu me vi morena, de cabelo coisa assim, e me vi toda diferente, comecei meu filho, né, falando do espírito que eu nunca tinha tido essa experiência, para mim foi uma surpresa também. E aí eu comecei a falar com ele, de quando ele era pequenininho, das preces que era a mãe dele, tinha ensinado. Veja como é importante a gente ensinar desse pequeno. E de repente esse espírito titubeou assim, né, que era a mãe dele, ele enxergava a mãe dele em mim. Gente, ele foi retirado pelos espíritos do bem e levado lá para, né, nos pronto-socorro, nos lugares que ele é devido. E essa mãe conseguiu, então, completamente diferente ela ficou. A influência espiritual numa família, quando os pais brigam, quando os pais bebem, quando os pais fazem coisas que não devem, os pais, os dois, estou falando, é horrível, gente, porque eles trazem para dentro de casa espíritos que as crianças se assustam, choram de noite. Elas veem coisas que os adultos não veem. Até os 7 anos, às vezes a gente consegue ver coisas, espíritos que passam, a criança vê. Por isso que às vezes a criança chora, chora e chora. Eles enxergam. Né? O próprio Chico Xavier disse que com 4 anos ele via a mãe dele e ela falava com ele. Tenha paciência, meu filho, porque ela tinha falecido, ele era bem pequenininho. E ele sofria com uma madrinha muito má, então ela aparecia lá numa goiabeira, onde ele sempre ficava, pequenininho. E ele dizia, meu filho, tenha paciência, logo virá o anjo da libertação. E ele ficava sentido, né? Porque, não sei se vocês leram a história de Chico, é bem interessante. Mas ela era tão malvada que ela fincava o garfo nele, ele estava todo machucadinho assim. E aí o pai dele, então, tinha distribuído as crianças que ele não conseguia educar. E esse Chico estava com aquela madrinha, ainda perguntou, Chico, você ficou magoada? Não, ela me educou. Ele ainda era tão singelo que dizia que ela tinha educado. Daí o pai se casou de novo, eles que só iam se casar, se reunissem todas as crianças de novo. Então eles levaram os filhos, aí veio o anjo da libertação, né? Então, por isso que é importante quando a gente ensina, nunca dormir sem as crianças fazer uma prece, vocês estarem juntos, unidos, para que aquela criança sinta-se amparada, para que os espíritos saiam da casa. Porque se os espíritos ficam aí na casa, eles fazem que as pessoas briguem, não há amor. Então aí que começam os problemas numa família e nem sempre ela, né, vinga até o fim. Então a espiritualidade nos projeta para uma nova encarnação. Nós fizemos todo um estudo do que vai acontecer, os lances principais, nós já fizemos estudo, nós já sabemos o que nós vamos fazer aqui. Só que quando a gente nasce, a gente esquece. Porque não é permitido que a gente saiba o que vai acontecer. Não é permitido porque a gente traz uma missão. E se a gente errou muito no passado, a gente vai estar sempre com remorso. Que o remorso ele tem a sua função até que a gente, né, faça mudar, fazer diferente. Então, é isso que acontece. Agora nós vamos ver o bebezinho lá. Às vezes os pais estão com uma influência espiritual e a criança enxerga. Então eu digo, o passe é bom, eles vão doutrinar os espíritos e vão encaminhar. E depois ele se acomoda. Mas as crianças são assim, elas são sensíveis. Se os pais estão tristes, eles sentem. Se os pais estão chateados, eles sentem. Às vezes ele adoece porque ele quer carinho. Aí ele fica doente, daí vai a mãe, dá uma comidinha especial, dá uma atenção especial, ele melhora. Então todo o carinho que essa criança recebe é o adulto bem assim centrado que nós vamos ter no futuro. E dizem que na criança a gente tem a obrigação de ensiná-lo. No adulto tu já não pode, porque o adulto tem o livre-arbítrio e ele vai escolher. E às vezes nós perdemos uma oportunidade maravilhosa de ter feito a diferença na vida desse filho. Por isso que a gente, nem sempre a gente acerta em tudo, alguma coisa a gente vai errar. Mas é importante que a gente possa olhar a criança com outros olhos. E quando Jesus diz que as crianças vêm a mim e que vai entrar no reino dos céus, quem se assemelha à criança é quem tem o coração puro, quem cumpriu com as suas obrigações, quem fez o máximo possível para acertar, quem ajuda, quem é benevolente, quem é bondoso, quem faz a caridade. Essas pessoas são brilhantes como uma criança. Então é isso que ele quer dizer, para entrar no reino do céu nós vamos nos despojar do homem terreno que nós somos, de só olhar o lado material, de só se preocupar mais com as coisas, né,
do físico, porque no mundo espiritual a gente não vai usar nada que nós usamos aqui. Nós não vamos levar nada, nem um fio de cabelo. O que nós vamos levar foi justamente as ações que nós praticamos, boas ou más, e nós vamos então ver se a gente acertou na encarnação, ajudou alguém aqui. E é bom fazer bastante coisas boas, porque isso são bônus horas. Porque quando nós chegarmos na espiritualidade, muita gente que não tem esse conhecimento não sabe. Mas o Espírito não fica sentado ao lado de Deus lá sem fazer nada. Ele trabalha, ajuda os outros, ajuda os encarnados que estão precisando. E eles vão ganhando tal de bônus horas para depois, se eles querem visitar a família aqui, se eles querem fazer uma viagem nas colônias mais elevadas. Então não existe ficar sem fazer nada. Todo mundo que já entende vai trabalhar. E as pessoas que, como eu conheci umas pessoas que vieram se comunicar e disseram que eles tinham feito muitos erros quando eles estavam encarnados. Mas quando eles se deram conta, a primeira coisa que eles pediram foi trabalho, para se redimir e para ajudar e para refazer aquilo que eles fizeram. E assim já aproveita e faz uma encarnação futura muito melhor. E agora, gente, nós vamos passar por um momento bastante difícil. Então, todos vocês se aguardem, calmos, comece a sempre prece, nunca esqueçam de orar. Nós vamos ter períodos bem difíceis, nós já estamos vendo as calamidades, né? Quem está sempre vendo o YouTube por aí, começa a perceber quantos desastres ao redor da Terra, quantas coisas negativas. Então eles falam que até a fome virá. Então nós temos que nos preparar, ter fé. Quem está com Deus, quem está com Jesus, sabe que está amparado, mas a gente não pode nunca se desesperar. E uma coisa meio ruim, mas é que vai acontecer, como diz de volta também, que vamos ter muitos suicídios de jovens. O que está acontecendo com a nossa juventude? Ela está fraca. Os pais deixaram, às vezes deixa livre, faz tudo o que eles querem. Dizer não também é amar uma criança. Dizer tudo sim, 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 ou tudo não, não, não. Aí a criança não tem limites, não tem parâmetros, e aí que às vezes a gente erra. Então a gente tem que cuidar com quem ele está saindo, quais são os seus amigos, se ele está indo na escola de direito, ver os temas dele, cuidar da criança, amar essa criança, porque é o melhor projeto que nós fizemos. Então, hoje muita gente não quer filhos, nós vemos aí inúmeros jovens que não querem filhos. Tudo bem, é um direito, mas tem muitos espíritos querendo vir. E olhem só, nós vamos desencarnar, nós vamos querer reencarnar para continuar progredindo, e se ninguém quer filho, ninguém vai nos receber. Então nós temos que pensar que nós vamos querer sim voltar, e de preferência voltar com as pessoas que nós amamos, né? Então vamos pensar que nós estamos aqui, agradecer a Deus por essa vida, por essa encarnação, ela é importantíssima. Nós temos que deixar a nossa sementinha, o nosso tijolinho das coisas boas que nós fizemos. E é isso que a gente vai levar para o mundo espiritual, certo? Então vamos fazer a nossa prece. Nós vamos agradecer a Deus por estarmos nessa casa do caminho. Vamos agradecer a Deus pela família que nos aceitou. Mesmo nas dificuldades, eles são a nossa base. Nós vamos agradecer ao mundo que nos ofereceu a oportunidade de virmos aqui resgatar muitos erros cometidos. Nós somos todos gratidão. Gratidão a esse Deus maravilhoso e bom. E vamos pedir pelas criaturas que sofrem. Sejam nas choupanas, sejam nos palacetes, sejam nas prisões, sejam nos hospitais, sejam nas casas, às vezes, que estão lá esperando um aconchego, estão sozinhas, quantas criaturas. Nós te pedimos, Pai, que a tua imensa luz ilumine essas criaturas, que eles recebam carinho, amor e que eles não se sintam sozinhos, porque Deus não esquece nenhum de seus filhos. Que nós possamos sair dessa casa do caminho melhores do que quando aqui nós chegamos, com mais certeza desse Pai amoroso que nos protege, que nos ajuda e que nos dá a oportunidade de sermos cada dia melhores. Muito obrigada, Pai querido, que nós possamos voltar em casa em paz e com Deus no coração. E que assim seja.